Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero tratar uma das dúvidas que eu sempre recebo aí do pessoal, especialmente quando eles montam travas, né? Qual que é a pergunta que sempre o pessoal me faz? Por que que a ação anda e a minha trava não acompanha? Tá? Então a gente vai estar nesse vídeo aqui conversando, especialmente assim, no sentido que as pessoas entendam como que uma trava se comporta. Tá? Então, diferentemente de uma operação a seco, onde você compra somente uma opção, a trava ela tem uma outra característica, seja ela de alta ou de baixa, né? Então, a trava de alta a gente sempre faz com compra com call, e trava de baixa a gente faz com put. Tá? Então, vou estar conversando com vocês e mostrando aqui, especialmente o primeiro ponto, as características de uma trava, para que vocês possam estar entendendo o comportamento dela. Então, entendendo essa base, fica muito mais prático para vocês entenderem o comportamento dela. Quais são as características, tá, de uma trava? Tá? Primeiro ponto, uma trava, você opera duas opções ao mesmo tempo, tá? Porque você compra uma e espera que ela tenha um comportamento, e você vende outra e espera que ela tenha um outro comportamento. Esse comportamento de forma individual é o que vai dar o retorno que você espera da operação. Então, o que a gente precisa entender é justamente isso daí. Elas não vão se comportar de forma igual, né? Cada um tem a sua própria característica e o seu próprio jeito de se movimentar. Então, o segundo ponto é justamente isso daí, que elas não se movem de forma simultânea, tá? Ou seja, uma tem um comportamento, a outra tem outro. Então, elas não vão subir na mesma velocidade, elas não vão estar acompanhando o preço do ativo da ação com a mesma velocidade. Por quê? Porque cada uma delas tem uma característica própria, tá? O terceiro ponto é justamente a expectativa sobre o preço, né, do strike de cada uma das opções que você atua. E elas vão se modificar de acordo com o comportamento da ação. Então, por exemplo, eu estou numa trava onde eu comprei uma ATM e vendi uma OTM. Se for a primeira OTM, ela tem um comportamento. Se for a segunda OTM, ela tem outro comportamento. Tá? E mesmo assim, em relação a essas duas, a ATM que eu fiz a compra também tem um outro comportamento. Por quê? Se eu estou falando de uma ATM, eu estou falando que eu comprei dentro do dinheiro uma e vendi outra fora do dinheiro. Então, se o ativo começa a se movimentar, em determinado ponto, a ATM pode virar uma ITM, ou seja, entrar para dentro do dinheiro, e aquela OTM, tá, virar ATM. E há casos ainda, até no exemplo que eu vou dar, que as duas, tá, com o desenrolar do comportamento da ação, as duas passam a ser ITMs. Tá? Então a gente sempre fala, a expectativa, tá, a expectativa é a composição do preço, além do preço intrínseco, que é o valor do strike da opção em relação ao preço do ativo, tá? Nós temos o valor extrínseco, que é justamente o tempo, que é a taxa de juro, que é a expectativa do mercado de o ativo buscar aquele strike. Então tudo isso impacta no preço da opção e automaticamente também vai impactar, tá, no resultado da sua operação. Por quê? O que é o resultado da sua operação? É a diferença dos prêmios entre as duas opções. Quando você fez a entrada na operação, você comprou por um preço, exemplo, comprou por R$ 1 e vendeu a outra por 80 centavos. Então, o custo da sua operação foi 20 centavos. Naquele momento, as expectativas de cada uma delas era uma. Com o desenrolar, com o comportamento da ação, e esse prêmio ele pode começar a se modificar, tá? E não de forma simultânea, tá? Um outro fator, que é o quarto, tá? Que é o mais essencial para quem opera uma trava, é justamente trabalhar a passagem do tempo, ou seja, o θ da operação, da opção. Quando você executa a operação, o que ocorre? Tá? Normalmente, o θ da opção que você vende é maior do que o θ da opção que você comprou.
E é justamente essa diferença é o que vai resultar o ganho na sua operação. Porque os demais pontos, tá? O delta, o gama, a expectativa, elas vão começar a chegar num patamar que elas podem ficar praticamente igual. Então, o que pode diferenciar é justamente aquela gordura inicial que existia na hora que você entrou na operação. E é essa gordura que você pode estar buscando no final da operação e obter o resultado que você espera. O que é importante nisso aí, tá? Realmente nesse detalhe aí. Quando você for encerrar essa operação, você precisa ter interessados, tá? Para você conseguir fazer a desmontagem. Isso significa o quê? Significa que precisa ter liquidez, precisa ter pessoas querendo comprar a operação que você tem comprada e pessoas querendo vender aquela opção que você vendeu, porque você precisa recomprar. Se eu quero recomprar, eu preciso de alguém que me venda. Se eu quero vender, eu preciso de alguém que esteja interessado em comprar. Então, na hora de você encerrar a operação, aquela operação que eu estou comprado, eu preciso ter compradores para ela para que eu possa vender. E aquela opção que eu estou vendido, eu preciso ter pessoas interessadas, tá, em vender para que eu possa recomprar. Para finalizar, as principais características aqui, tá, são dois pontos importantes. Primeiro, a gente entender que quando você faz uma trava, o seu objetivo é ficar o mais próximo do dinheiro possível, tá? E para que você possa ficar mais próximo do dinheiro, geralmente o prêmio é mais caro. Então o que você faz? Você faz uma trava buscando diminuir esse custo da operação. Então, o exemplo que eu dei seria uma compra de R$ 1. Então, se eu entrasse numa operação a seco, eu estaria pagando R$ 1. Mas como eu fiz uma trava, eu vou pagar 20 centavos. Por quê? Porque eu comprei por R$ 1 e vendi por 80 centavos. Então, isso me deu um custo de 20 centavos. Mas o que ocorre também? Ocorre que isso também limita o meu ganho, porque o meu ganho fica limitado à diferença entre os strikes. Se, por exemplo, nesse exemplo aí, o strike for de 50 centavos de diferença, esse é o meu limite máximo, tá? Esse é o meu limite máximo. Então, independente de o ativo disparar, tá? O seu limite máximo para encerrar a operação vai ser a diferença entre os strikes, que no exemplo que eu estou colocando é 50 centavos, tá? Então não adianta criar expectativa achando que vai dar 200, 300, 500, 600%, que não é assim que funciona, tá? Quando você entra numa operação de trava, você já limitou qual é o seu ganho máximo. Então você já limitou qual é o seu percentual máximo. Por que isso ocorre? Justamente porque você diminuiu o seu risco. Então, ao proporcionar isso, a diminuição do seu risco, o custo menor da operação, você automaticamente também limitou o seu ganho máximo. Então, é uma relação própria do mercado, risco-retorno. Se eu diminuo o meu risco, eu diminuo o meu retorno. Se eu aumento o meu risco, eu aumento o meu retorno. É assim que funciona no mercado de opções ou em qualquer mercado de renda variável. Ok? Então, eu vou estar mostrando aqui um exemplo de uma... Eu peguei uma ação do início da série, o valor máximo dela de fechamento, escolhi duas opções e fiz todo um acompanhamento até a última sexta-feira do dia 6, ok? Aqui nós temos aqui um exemplo aqui da GGBR, tá? Então, no dia 18 aqui, do 11, que é o primeiro dia da série lá dela, que a gente considera, né? É o início dessa série, tá? O que ocorreu? Então, nós temos a GGBR aqui, tá? Com um preço aqui entre 15,64, tá? Então, nós temos aqui a 15,64, e aí eu escolhi duas opções. Eu escolhi aqui a L156 por 15,42 e a L45 por 15,92. Então, ou seja, o meu limite máximo, tá, de ganho é a diferença entre esse strike. Ou seja, eu vou conseguir encerrar essa trava em 50 centavos, que é justamente a diferença entre 15,92 menos 15,42, ok?
quanto que me custou, qual foi o meu risco máximo nessa operação. Eu fiz a compra da L156 por 67 e fiz a venda da L45 por 44. Isso permitiu aqui que o meu custo fosse 23 centavos. Então, ou seja, eu tenho ela a 23 centavos com um ganho, um retorno, um fechamento máximo em 50 centavos. Qual que vai ser o meu lucro? A diferença entre o meu custo, né, que é 23 centavos, e o meu fechamento, que é 50 centavos. Seria em torno de 27 centavos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu já limitei o meu ganho, tá, no máximo em 117,39%. Então, independente do que ocorra com o ativo, ela dando a meu favor, ele pode até dobrar de preço, ele vai ficar em 117,39, tá? Não vai mudar. Aí eu peguei e coloquei aqui todo o histórico até dia 6/12, sexta-feira passada, tá? Nós estamos gravando hoje no dia 10, então foi na sexta-feira passada. O que ocorreu com a GGBR, tá? Ela estava em 15,64, com a operação que eu fiz, eu fiquei com um custo de operação em 23 centavos. No dia seguinte, ela houve uma queda, caiu para 15,47. Com isso, as duas opções também caíram o prêmio delas, mas vejam bem que elas caíram praticamente de formas iguais, tá? Ou seja, permaneceram em torno de 23 centavos. A partir do dia 21, tá? O que houve? A GGBR praticamente explodiu, ela disparou o preço dela, e isso fez com que as opções também subissem. Aqui começa a haver a diferenciação. Se vocês observarem, tá? Apesar de 16,52 ser acima de 15,92, tá? Perceba que o preço máximo não deu 50 centavos. Por quê? Por causa da questão de como cada uma delas se movimentou. Enquanto essa aqui se movimentou 70 centavos, essa aqui se movimentou por volta mais ou menos aqui de 37 para coisa seria 57 centavos, tá? Então, ou seja, ela não acompanhou o mesmo movimento, mas mesmo assim ela andou bem. Só que o que houve aqui com essa modificação? As duas praticamente viraram ITM, tá? E aí o que ocorre? Quando vira ITM, praticamente elas vão andar meio que parecido. Somente o θ é que vai fazer a diferença aqui, tá? Então percebo que subiu mais um pouco, mais 30 centavos, e o ganho da minha operação subiu apenas 4 centavos, tá? Então, ou seja, praticamente essa operação, até aqui, até esse patamar aqui, ó, do dia 26, tá? Ela foi subindo praticamente baseado no θ, ou seja, a perda diária que cada opção sofre com a passagem do tempo. E é essa perda diária que está permitindo, apesar da ação subir fortemente, é essa perda diária que está me permitindo aumentar o meu lucro e se mantendo num patamar dentro daquele limite de 50 centavos. Tá? Então, ou seja, essa trava aqui, ela deu os 117% com certeza, tranquilo. Só que dificilmente você, durante a série, você vai conseguir sair por 50 centavos, porque dificilmente você vai encontrar essa diferença na hora de executar a reversão, na hora de encerrar a operação. Você encontrar alguém que compre por um valor e alguém que esteja vendendo por outro determinado valor, e essa diferença dê exatamente 50 centavos. Ok? Aqui nós temos um exemplo a partir do dia 27 de valores acima dos 50 centavos, 57, 51, 58, 78, 96. Mas isso o que quer dizer? Quer dizer que esses valores aqui não ocorreram no mesmo tempo. Então dificilmente você vai conseguir executar isso aqui, especialmente se você estiver usando o pitch da Clear. Porque ele tem, para ele poder sair da operação, ele precisa que os dois valores estejam disponíveis no book de oferta.
os dois valores precisam estar disponíveis para que ele possa entrar e executar. E além do mais, além dos valores, precisaria ter quantidade suficiente para você sair. Se você está lá com 2.000, 3.000, 5.000 opções, é preciso ter 5.000 querendo comprar por 2,17 e 5.000 querendo vender por 1,60 para que você consiga sair por 57 centavos. E isso é uma exceção, isso é praticamente impossível, não é algo que você tenha que buscar. Você tem que ter em mente, na hora de montar uma trava, de buscar valores aproximados. Se o strike tem uma diferença de 50 centavos, você tem que buscar por volta de 45, 42, né? Você nunca, dificilmente você vai conseguir pegar essa diferença máxima aqui. Quando que você consegue pegar essa diferença máxima? No exercício, somente no exercício. Por quê? Porque aí a corretora vai exercer o seu direito de comprar por 15,42 e vai exercer a sua obrigação de vender por 15,92. Essa manobra vai permitir que a diferença de 50 centavos fique disponível para você. Mas o único problema que existe aqui é que você vai ter um custo extra, porque vai ser a mesa, né? Ou seja, vai ser a corretora que vai executar isso daí. E isso tem um custo, porque você está comprando e vendendo ações e não mais opções. Ok? Então, gente, o que eu quero dizer com isso aqui? O que eu quero que vocês entendam? Quando você montar uma estratégia de opções com trava, vocês têm que estar focado, tá? No book da opção que você comprou e no book da opção que você vendeu. São os valores que estão disponíveis lá que vai permitir que você encerre a operação. Então são esses valores que você tem que observar para saber qual será o resultado e não aqueles valores que aparecem no pitch, porque aqueles valores lá são resultados do último negócio. Só que o último negócio, vamos dar um exemplo para vocês. Vamos dizer esse exemplo aqui de R$ 2 para a L156 e 155 para a L45. Esse último negócio está dizendo que deu 45. Só que essa compra foi em um determinado momento e essa venda foi em outro momento, porque são opções diferentes. O mercado atua nela de forma diferente em momentos diferentes, tá? É isso que vocês precisam entender. Eles não atuam automaticamente. Não quer dizer que automaticamente comprar por R$ 2 a L156 e no mesmo momento comprar a L45 por 155. Não. Eles atuaram de forma diferente. Então, de repente, uma foi comprada às 11 horas da manhã e a outra foi comprada, chegou nesse patamar, alguém se interessou e pagou às 3 horas da tarde. Então, há um espaço aí, um hiato aí de 2, 3 horas. Então, o robô do modo de estratégia não tem como executar essa operação. A não ser que você deixe na ordem lá, a ordem fique pendente, tá? E se mantenha, tá? Alguém interessado em comprar por R$ 2 e alguém interessado em vender por R$ 155, ou R$ 1,55. Então, ou seja, aí você consegue, mas é algo que você tem que ficar esperando. E a nossa orientação é sempre atacar o book. Então, provavelmente, você, nesses casos aqui você conseguiria vender por 39, 38, né? Aqui nos 41. Os 44, provavelmente você conseguiria executar automaticamente por volta de 40, 41, 42. Aqui é a mesma coisa, 41, 42, 43, tá? Mas dificilmente você atingiria esses valores aqui, porque esses valores atuaram de forma diferente, em momentos diferentes. A partir daqui para baixo, né? Esqueça, tá? Esses valores aqui você não vai conseguir. Então, provavelmente aqui, se você continuar na operação esperando algo mais, tá? Especialmente esperando os 50%, pode começar a surgir um grave problema. Se o ativo continuar disparando, como foi o caso da GGBR, você, como essas opções aqui praticamente saíram de ATM e OTM para ITM, pode ocorrer em determinado momento acabar a liquidez, ou seja, o pessoal, o mercado começa a atuar, tá, em opções mais altas, em strike 17, 16,50 e não ter book para você sair dessas operações aqui, tá? Então a orientação qual que é? Você entrou a 23, você tem um ganho máximo de 117, tá?
Então, 23, se começou a dar 35, 38, 40, 42, execute, saia da operação. Não seja ganancioso esperando até o final, que você pode encontrar até problema. Uma outra coisa muito importante que foi orientada aqui, sempre acompanhe, tá, o resultado da sua operação baseado no book e não no último negócio que aparece no pitch. É o book que determina na hora de você sair. Para encerrar o vídeo aqui, eu vou estar mostrando para vocês aqui o book, tá, de ontem, do dia 9, como que está o book dessa operação aqui. Ontem, dia 9/12, a GGBR está em 17,23, ou seja, as duas opções praticamente são ITMs. O que apresenta o book aqui, tá? O pitch da Clear? Apresenta o seguinte, que teve o último negócio da 156 a R$ 1,81 e o último negócio da L45 a R$ 1,36. Quanto que dá isso daqui? Dá 45 centavos, tá? Então, ou seja, se você, olhando por aqui, você fala, pô, estou com 45 centavos para retorno. Se eu entrei com 23, então eu estou com ganho de 22 centavos. O que isso significa? Está dando quase 100%, né, de ganho, tá? Só que isso é o que vai aparecer. Se você clicar no resultado, isso que vai aparecer lá para você, tá? Tudo bem, aí você fica super animado, tal, pô, tá dando 100%, quase 100%, vou encerrar a operação. Só que para você encerrar a operação, o que você precisa? Se eu estou comprado na L156, eu preciso olhar o book de compra aqui. Tá? No book de compra está dizendo que eu tenho alguém interessado em comprar por 1,78. Então já não é 1,81, é 1,78. Tá? Mas aonde que está o problema? Eu preciso achar alguém que queira vender a L45, porque eu estou vendido e preciso recomprar. Então, se eu quero comprar, aonde que eu tenho que olhar? No book de venda dela. O que ocorre no book de venda? Não tem nenhum vendedor. Ou seja, não tem book para mim encerrar a operação. Então, ou seja, se você está nessa operação aqui, nesse momento, você não consegue encerrar, porque não tem, tá? Não tem aqui alguém querendo vender a L45. Tá? Tem gente querendo comprar, mas vender não. Isso o que ocorre? Tá? Você não consegue fechar a operação. Isso aí significa o quê? Significa que esse ativo, tá? Esse ativo aqui tem problemas de liquidez. Então, ou seja, você não pode deixar ela disparar muito. Se ela começar a disparar muito, você tem que encerrar, porque em determinado momento vai ocorrer isso daqui. E aí você agora só consegue sair dessa operação, tá? Ou colocando a ordem na pedra aí, né, no book, e esperar uma hora bater, uma hora qualquer surgir, tá, alguém interessado em querer vender e conseguir, o robô conseguir fazer o cálculo de forma que bata o valor que você colocou, você colocou lá por 45 centavos, ele vai ficar esperando surgir comprador da L156 por um valor e vendedor da L45 por outro valor, e o resultado dessa diferença seja 45 centavos para que ele possa executar. Além do o preço ter que bater 45 centavos, haverá necessidade de que tenha quantidade suficiente para você sair. Se você botou lá, por exemplo, nesse caso aqui, 2.000, já deu problema aqui na compra, porque só tem 1.000 querendo comprar. Os outros 1.000 já é outro valor. Tá? Então, percebam, quando a gente vai montar uma trava, ter bastante cuidado qual ativo que você está fazendo, justamente por esse problema aqui, problema de liquidez. Você olha lá no seu resultado, você vê aquele resultado bonito, só que na hora que você vai desmontar, não tem book para você desmontar. Por quê? Porque o resultado que você tem lá é fruto do último negócio, e esse último negócio ocorreu em momentos diferentes. Essa compra da L156 por 1,81 foi em um momento do mercado, e essa compra da L145 por 1,36 foi em outro momento do mercado, tá? Então vai ocorrer isso aí, você vai ter que deixar no book, ou seja, que a gente chama de deixar na pedra, para poder esperar
que isso ocorra. Caso não ocorra, nesse exemplo específico da GBR, você só vai conseguir sair no final da série, quando a corretora for exercer o seu direito de comprar por 15,42 e exercer a sua obrigação de 15,92. Então a diferença, 50 centavos, você vai acabar recebendo. Então, ou seja, você está no lucro, tranquilo, mas você vai ter um custo adicional para sair da operação, porque a corretora vai cobrar de você um custo adicional para estar fazendo essa transação, ou seja, comprando a ação e vendendo, né, pelo valor do strike seguinte. Ok? Então aqui foi um exemplo bem clássico, gente, de o que ocorre, tá, no caso de você operar uma trava e essa trava disparar. Então, muito cuidado, não seja ganancioso. Entrou na operação, nesse exemplo, por exemplo, 23 centavos, ela começou a bater 60%, 70%, 80%, encerre, tá? Encerre. Se caso fosse, eu tinha entrado lá em 10 centavos, 5 por 1, ou está batendo em 20 centavos, em 30 centavos, 35 centavos, encerre a operação para que não ocorra esse problema de você, quanto mais se aproximar do final da série, não ter book. Por quê? Porque as opções entraram tanto para dentro do dinheiro que começou a ter falta de liquidez para você encerrar a operação. Ok? Então é isso aí que eu tinha que dizer para vocês, gente. Pessoal, fique à vontade para fazer outras perguntas, mas foi um exemplo básico aqui para que vocês tenham um entendimento maior sobre processos de travas, tá? Fundamental. Tenham em mente que quando você opera a trava, você opera com duas opções, tá? Essas duas opções, elas não estão ligadas, ou seja, elas não se movimentam de forma simultânea. Tá? O robô da Clear, do modo de estratégia, ele trabalha, tá? Ele precisa que aconteça, tá? Aqueles valores exatos para que ele possa realizar de forma simultânea, porque ele executa de forma simultânea, ele compra uma e vende a outra. Tá? E se isso não ocorre, ela fica pendente. Às vezes você olha lá e vê, pô, não está conseguindo. Por quê? Porque ele está justamente preparando para executar. Enquanto não bater, você colocou lá que você quer sair por 40 centavos, 45, enquanto não bater a diferença entre os prêmios e a quantidade, ele não executa. Tá? Ele não executa, fica pendente lá. Então tenha em mente isso. Outra coisa muito importante, não fiquem analisando o resultado da sua operação pelo último negócio. Isso aqui não adianta. O último negócio aqui é 1,81, mas não tem no book, então não adianta, não vai servir para você. O último negócio aqui foi 1,36, mas também não tem no book. Não tem quem venda para você poder comprar. Entendeu? Então também não adianta. Isso aqui é resultado do último negócio. Esse último negócio deu um spread de 45 centavos. Mas se eu olhar agora no book, eu não consigo, não tem spread nenhum. Porque eu posso vender, mas não tem como eu comprar. Então se eu vender aqui, eu fico em aberto, porque eu não tenho como comprar isso se você estiver usando um outro tipo de HB, da Rico, da XP, do Modal, Genial. Lá é um sistema diferente da Clear. Mas se você estiver usando da Clear, você vai ter que aguardar o vencimento da série, tá? Para poder conseguir sair da operação com lucro. Mas terá um custo adicional. Ok? Então é isso aí que eu tinha que dizer para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.